A paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Ivanildo, quero compartilhar mais uma vez a palavra de Deus ao nosso coração nessa noite. E dessa vez a palavra de Deus está no livro de Jó, o livro de Jó no capítulo 42, versículo 10, que diz assim, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo quanto antes possuía. Aí diz no versículo 11, então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheciam, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Continua, diz, também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemina, a da outra Késia, e a terceira Queren-Apuque. Em toda aquela terra não se achou mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Olha que bênção que a palavra de Deus nos relata. Falando assim, a gente, talvez quem não conhece o contexto, imagino que todos vocês conheçam, talvez pense, nossa, como a vida de Jó foi abençoada. Sim, o último estado de Jó, mas ele sofreu muitas aflições, a verdade é. Você conhece que ele perdeu tudo, e ninguém ficou do lado dele. A única pessoa que ficou com ele foi a sua esposa e alguns amigos, que vinham acusá-lo, dizendo que ele estava sofrendo daquele jeito porque ele havia pecado contra Deus e ele estava pagando algum erro que ele cometeu. Mas Deus, a Bíblia diz que mudou a sorte dele, quando ele orava pelos seus amigos. Por muito tempo, Jó orava a Deus e ficava se perguntando para Deus: o que é que eu fiz? O que é que aconteceu? Me mostra o meu pecado, que eu me arrependerei, Me diga o que é que eu fiz para estar nessa situação, mas ele não via a resposta de Deus, a verdade é. Ele não tinha resposta nas suas orações. Ele estava aflito. De repente, não ao grau de Jó. Eu sei que a gente talvez esteja passando por uma situação difícil, você talvez tenha perdas, mas não ao grau dele. Mas talvez você se faça a mesma pergunta: o que é que eu fiz? Por que é que está acontecendo? Porque Jó, ele tinha uma vida abençoada financeiramente. Ele era o mais rico do Oriente, como a Bíblia diz no capítulo 1, Ele era o mais rico daquele lugar. Então ele tinha bênção financeira. A família dele era uma família unida. A Bíblia diz que os filhos dele iam na casa dele, comia, fazia seus banquetes, Espiritualmente, Jó era um homem abençoado. Tinha um casamento, vamos dizer assim, abençoado. Enfim, e ele viu isso desabar de uma hora para outra. Aí então é que veio a pergunta ao coração dele: o que é que eu fiz? Por que é que eu estou passando por isso? Por que é que eu estou vivendo essa situação? E talvez você esteja se perguntando também: por que é que eu estou passando por isso? Por que é que eu estou vivendo essa situação? Porque
De uma hora para outra, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu tinha uma saúde, eu tinha um casamento, eu tinha uma família, eu tinha tudo. E de uma hora para outra eu perdi, né? Então, às vezes o mal, ele se apropria da situação e ele chega até a dizer, como os amigos de Jó, que é por causa disso, por causa daquilo. Só que Jó estava passando por uma situação que ele era o representante de Deus. Ele queria provar para o mal, como você sabe, que Jó, apesar de tudo, iria se manter firme e fiel ao Senhor, independente se ele tinha bênçãos, se ele tinha prosperidade, enfim, ele se manteve. Mas Jó, ele tinha uma pergunta. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo. E Deus mudou a sorte dele quando ele estava orando por aqueles que estavam falando mal dele, criticando ele, né? Essa mensagem nos ensina algo interessante, né? Às vezes a gente tem amigo e às vezes os amigos nos falam palavras que nos entristecem, que nos magoam. E às vezes a gente fica chateado com eles, né? Às vezes o nosso coração chega até a guardar uma mágoa, um rancor. Só que Jó não era assim. Jó, ele orou pelos amigos dele, para aquelas pessoas que estavam dizendo que ele estava passando por aquilo porque ele tinha pecado, né? E você vai ver que depois que tudo mudou na vida dele, todo mundo apareceu. Aí é onde está o segundo ponto que eu quero chegar. Por que quando você está passando por uma situação difícil, ninguém aparece? Você já prestou atenção? Você procura ajuda de um lado, procura de outro, não a encontra. Jó estava assim. Jó estava assim. Ele não encontrava ninguém, nem para desabafar, nem para contar o que ele estava passando, né? Só que Deus, ainda que Deus estivesse calado, Deus era a companhia de Jó. E Deus estava vendo a aflição dele. Tanto é que Deus defendeu ele quando os amigos falaram, você está assim por causa disso, por causa daquilo. Deus defendeu Jó. Deus é a sua defesa, Deus é a sua companhia, principalmente nos dias difíceis. Deus estava com Jó e Deus está com você também. Deus está com você, com a sua família, com a sua casa, né? Você que tem apresentado sua família, né, a Ele em oração, tenho certeza, Deus é com você. Amém? Fica com essa palavra no seu coração. Olha o que a palavra de Deus diz, né? Deus diz que devolveu em dobro tudo o que ele tinha. Ele possuiu o dobro do que ele tinha. E as filhas dele foram as mais formosas daquele lugar. E a Bíblia diz, no último versículo aí desse texto, então Jó morreu velho e farto de dias. No versículo anterior, presta atenção que diz, depois disso viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então você observa que Jó, ele teve abundância na sua vida, principalmente nos dias da sua vida, né? E uma coisa que eu quero deixar para você é o seguinte, mais foram os motivos de alegria na vida de Jó do que os motivos de tristeza, né? Deus poderia acabar com a vida dele 50 anos depois, mas Deus permitiu que ele vivesse mais 140 anos para desfrutar do que Deus tinha preparado para ele. Deus vai fazer você desfrutar, amém? Apesar do que ele sofreu, ele viveu e morreu farto de dias, né? Ou seja, ele já não tinha mais nada o que buscar na vida. Deus realizou todos os sonhos dele, todos os propósitos, tá certo? Eu quero orar por você que está passando uma situação semelhante, difícil, mas que Deus vai fazer você vencer como fez Jó vencer também. Amém? Feche os olhos onde você está, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus e Deus vai
se fazer presente na sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado e querido, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos, Pai. Eu aqui diante do Senhor, o teu povo, em qualquer parte desse Brasil ou do mundo, assistindo, Senhor, esse vídeo. E também na mesma fé. Meu Deus, eu sei que há pessoas nesse exato momento vivendo uma situação semelhante à de Jó, em que perdeu tudo, em questão de momento, em questão de minutos, em questão de dias, de semanas ou até de meses. Meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor não abandonou, meu Deus, a vida dessa pessoa como o Senhor não abandonou Jó. O Senhor nunca nos abandona. O Senhor, meu Deus, nunca nos desampara. Tua palavra diz, meu Deus, que aquele que vai ao Senhor de modo algum o Senhor lança fora. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tem e vai cumprir todo o propósito na vida dessa pessoa, Senhor. E ela, meu Deus, vai viver farta, vai ter, meu Deus, uma vida farta. Meu Deus, aquilo que ainda está para acontecer, para se realizar, vai acontecer na vida dessa pessoa, Senhor. Meu Deus, e aqueles que dizem, Senhor, que essa pessoa está passando isso ou por aquilo, meu Deus, elas vão ver a grandeza do Senhor na vida dessa pessoa. Mas, meu Deus, ensina para essa pessoa também que ela deve orar por elas. Foi uma das palavras mais fortes que o Senhor nos deu. O Senhor disse que devemos amar os que nos odeiam e orar por quem nos persegue. Eu tenho certeza, Pai, que essa pessoa, ela sofre perseguição de um lado ou de outro. Mas eu tenho certeza, Pai, que o coração dela, meu Deus, não é um coração mau. E o Senhor conhece o coração dela. Então, assim, meu Deus, como o Senhor abençoou a vida de Jó quando ele orou por aqueles que o maltrataram, o perseguiram, que o Senhor possa também, meu Deus, mudar a sorte dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Vai tocando na saúde, vai tocando na família, vai tocando, meu Deus, e restaurando, seja na vida financeira, sentimental, conjugal, familiar, em qualquer área, Senhor. Vai fazendo o teu milagre acontecer. Vai, meu Deus, cumprindo o teu propósito, a tua promessa. Meu Deus, desde já eu entrego em tuas mãos e abençoo, Pai, o teu povo. A esse que me assiste, você que crê pela sua fé, pela nossa fé, diga: eu recebo, eu tomo posse, eu estou abençoado. E ore também pelos seus amigos e peça a Deus por eles também. E Deus os abençoe, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Eu quero pedir, como sempre, ao final do vídeo, que você se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, compartilha com um amigo seu, com alguém que você conhece que está vivendo uma situação difícil. Deus vai falar o coração dessa pessoa, assim como eu creio que falou com você. Amém? E se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, tá certo? E até a próxima, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Deus abençoe. Até lá, em nome do Senhor Jesus.